Bom, meus irmãos, estamos de volta para a nossa aula de pneumatologia. Estamos encerrando a matéria de pneumatologia. Estamos chegando ao final. Já falamos muitas coisas aqui sobre a área de pneumatologia, que é a parte da sistemática, de teologia sistemática, que vai estudar especificadamente o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade, que estava lá no Gênesis, chocando as águas, lá no Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve, diga, vem, ora vem, Senhor Jesus, né? Está no Pentecoste, está lá em Joel, estava no Velho Testamento, manifestou em várias pessoas, manifestou no Novo, passou a encher as pessoas no tempo do Novo Testamento. João Batista foi cheio do Espírito Santo, Isabel, Maria, Zacarias, Jesus, e Paulo, também pelas mãos de Ananias. E depois do Pentecoste ele passou a habitar, né? Não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, ele vos fará lembrar todas as coisas, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, falamos sobre a obra dele. E agora estamos chegando na parte dos dons, os dons espirituais. Então vamos tratar disso. Então vamos começar apresentando que existem duas palavras no grego para dons. Nós temos os dons normais, são vocações, aptidões, e temos o dom dado gratuitamente pelo Espírito Santo, em favor de Deus. Aliás, a palavra é a mesma de caris, né? Caris é graça é favor imerecido, a pessoa não tinha direito, recebeu. Então de caris vem carismata, que é o dom, né? O dom, mas o dom dado, gratuito, dom espiritual. Vamos começar então pelo dom doreia, doron. Esse então é o dom oferta, presente, doma. Tudo está aí nos vocábulos de Strong, James Strong, que fez a concordância do hebraico e do grego. Então, começando por Mateus 2,11, fala de ofertas, Mateus 5,23 de oferta, Mateus 5,24 oferta, Mateus 8,4 oferta, Mateus 15,5 é oferta, Mateus 23,18 oferta, Mateus 23,19 oferta, Marcos 7,11 oferta, Lucas 21, 1, ofertas, Lucas 21, 4, oferta, Efésios 2, 8, isso não vem pela graça ou salvo, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, dom aqui é doreia, doron, dom aqui é presente, né? É uma oferta. Hebreus 5, 1, dons, Hebreus 8, 3, dons, Hebreus 8,4, dons, 9,9, dons, Hebreus 11,4, ofertas, Apocalipse 11,10, presente. Então, oferta, presente, dom, mesma coisa. Doma, quer dizer dádiva, Mateus 7,11, se vós sois maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, né? Lucas 11,13, é o mesmo episódio, Efésios 4,8. E quando ele subiu às alturas do evocativo cativeiro, ele concedeu dons aos homens, concedeu presentes. Filipenses 4,17, donativo, dom, donativo, dádiva, oferta, presente, tudo isso é a palavra doreia, né? Doreia, então, não é dom, esses dons espirituais, dons carismas, né? Então, agora vamos aos dons concedidos aqui no dia do Pentecoste, né? Ou Paulo, falando lá em Coríntios 12, fala sobre os dons espirituais, e depois no 14 ele ensina como usar esses dons. Então, Romanos 1,11, ele diz, eu quero muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Esse é carisma, é um daqueles lá, aqueles 9 lá mencionados, né? Aquela listagem de Coríntios. Romanos 5,15, todavia não é assim, o dom gratuito como ofensa. Romanos 5,16 fala graça, no lugar de dom, carisma. 6,23, dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, né? Romanos 11,29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 12,6, tendo, porém, diferente dons, segundo a graça que nos foi dada, aqui uma referência aos dons espirituais de Coríntios 12, que fala profecia, etc. 1 Coríntios 1,7, o dom. 1 Coríntios 7,7, Deus, seu próprio dom. 1 Coríntios 12,4, agora especificadamente sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, carisma. Coríntios 12,9,
A outro mesmo espírito, fé. A outro mesmo espírito, dons de curar. 1 Coríntios 12, 28. Depois, dons de curar. 1 Coríntios 12, 30. Tem todos os dons de curar? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 2 Coríntios 1, 11, benefício. Efésios 1, 7, falou de graça. 1 Timóteo 4, 14. Não te faças negligente, Timóteo, com o dom que há em ti. 2 Timóteo 1, 6. Reavives o dom que foi te dado por imposição das minhas mãos. 1 Pedro 4, 10. O dom que recebeu, como os bons despenseiros. Então, esses dons aqui são os dons carismatas, né? É os dons ligados à graça, favor imerecido, é uma coisa que vem de Deus. E o outro é assim, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de fazer pintura. E é uma coisa que é inata, né? Já nasce aquela tendência, né? É uma tendência, não é um dom espiritual, não é uma coisa que se refere ao Espírito Santo. Então é bom entender isso aí. E essa listagem de dons, nós temos algumas, né? Tem essa de Coríntios 12 e tem outras que cita socorros, governos e etc. Tem a outra listagem que mistura até o ministério, né? O ministério da palavra lá, que é o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista e o profeta. Esse é o ministério da palavra. Nesse caso, há uma mistura até com o ministério do serviço, que é o diaconato, etc., lá de Coríntios, de Atos 6, né? Quando escolheram os primeiros 6 diáconos. Então, nós, nessa aula de hoje, apresentamos 2 tipos de dons que tem. O dom que é a vocação, o dom que é a aptidão, e o dom espiritual que é dado pelo Espírito Santo. Ok? Vamos parar por aqui, voltamos na próxima aula.